A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Estamos juntos mais uma vez desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. O nosso canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube e digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. É com muito amor no coração que nós estamos fazendo o nosso programa, né? Falando de Jesus, seus ensinamentos, e vamos prestar bem atenção, né? Em todas essas palavras que, como nossos ouvintes falam, que são orientação, que nos dão força, que nos dão coragem, que nos mostram um caminho para que a gente consiga crescer espiritualmente. E vamos então ao programa para fazer a nossa parte. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre mensageiros divinos. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 999387699, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, venho à tua presença compelida por velhas crenças que me deixaram uma vaga certeza da tua existência. A pressão do mundo, dos problemas, é tão forte que me faz quase descrente. E sendo assim, deixo de crer, de orar. Não pratico as boas ações e vivo então sem paz. Mas não posso continuar assim. Preciso de um conforto, de uma direção, de uma firmeza maior. Então estou aqui. Procuro firmar a mente em ti e mentalizo a tua mão estendida sobre a minha cabeça, irradiando uma bênção, uma vibração, uma energia nova que me penetra mais e mais, transformando o estado interior. Continuo focalizando a tua presença e me vejo tocada pela brisa suave do teu amor. Tu continuavas me amando, mas eu havia me esquecido. Agradeço-te então a sensação que me dás e a certeza que me desperta de estar endireitando a minha vida. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando mensageiros divinos. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induzam, ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste. Sabem acomodar-se aos nossos singelos degraus, as lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. E ainda mesmo se alteiem a culminâncias sublimes da ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Então, os benfeitores, de nós, em muitos casos, sentimos uma sensação agradável. Às vezes até perfumes assim diferentes, mas que nos chamam realmente a atenção. Alguns espíritos, por exemplo,
dizem, né? Como Joana de Ângeles, está sempre perfumada. Então, nós já sentimos isso algumas vezes, né? E é muito bom. Mas para que você sinta a presença, você deve estar também comungando, né? De boas ações, de pensamentos edificantes, de preces constantes. Aí você vai também preparando o terreno para que esses irmãos se aproximem. Não que eles não vão te auxiliar, só que a nossa ignorância, nosso atraso moral é tão grande que não percebemos muitas vezes a presença porque estamos vibrando em faixas completamente diferentes desses espíritos superiores. Nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores, usando-a simplesmente como remédio dosado para enfermos, para que nos ergamos ao nível da redenção. E nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas, empregando-a tão só na paciência incomensurável em nosso favor, de modo que a tolerância não nos desampare à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimentos maiores que as nossas. Esses benfeitores espirituais, eles nunca vão, como disse, esmagar os nossos pensamentos, a nossa vida, fazendo críticas duras, não? Isso eu me reporto agora às reuniões medianímicas, que é comum nas casas espíritas, única e exclusivamente para médiuns, porque desperta curiosos. Mas eu quero aqui chamar a atenção de alguns medianeiros que estão nos ouvindo, que se o espírito que vem através de um médium começa a dar lição de moral no grupo, ou em alguma pessoa em particular, espírito superior, ser não é. Há muito mais para ser animismo do próprio médium, ele mesmo tentando falar coisas que ele gostaria de falar, e dizendo que é um espírito, do que eu também, se for um espírito superior, porque o espírito superior nunca vai dizer assim, ele pode falar num sentido geral, né, para que você, opa, isso é para mim, mas jamais vai apontar-lhe o dedo. Como eu já falei, Jesus nunca discriminou a quem quer que seja, nunca apontou as feridas, os defeitos das pessoas. Ele sabia, mas não dizia. Então por que você tem que julgar, né? Tem que mostrar os defeitos do outro. Não é por aí. Se nos encontram batidos e lacerados, jamais nos aconselham qualquer esforço ou lamentação, e sim ajuda-nos a esquecer a crueldade e a violência, com força bastante para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injuria. E se nos surpreendem caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço com que possamos ajustar o pensamento de que nos apedreja ou difama. Então, quando você recebe aqueles pensamentos de revolta, de ira, né, de revanche, podem ter certeza de que o Espírito Superior jamais vai te induzir a isso. Esses são aqueles fofoqueiros do além que estão ali observando o seu fracasso e aproveitam para te minar ainda mais com pensamentos torpes. Então, afaste dessas criaturas, porque mudando a sua vibração mental. Erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos e aclaram-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. Lembrando a todos que essas dores nós fazemos por merecê-las. O acaso não existe. Ninguém sofre por nada. Tudo tem uma razão de ser. E, na verdade, nós somos artífices do próprio destino, herdeiros de quem? De nós mesmos. Se a vida está te cobrando isso ou aquilo, é porque você deixou de fazer certas coisas que deveria ter feito, né? Então não adianta você transferir responsabilidade para outrem. A gente gosta sempre de falar aqui, não adianta você transferir responsabilidades para os governantes, para a segurança pública, né? Para os municípios, de um modo geral, enfim. Eles têm responsabilidade? Sim, óbvio que tem responsabilidade com o Estado. Mas você também tem. Então não adianta eu transferir responsabilidades para outro. O casal não está bem. O homem diz assim, a culpada de tudo isso é a minha esposa, que é uma insana, que é assim. Ou vice-versa. Ou de um filho rebelde, ou não sei o quê. Tudo, meus irmãos,
tem a ver conosco mesmo. Se for o filho, nós erramos de alguma maneira, na sua educação, ainda em tenra idade. E começa a forjar no jovem caráter, valores morais desde cedo, induzindo a busca de um conceito religioso, exemplificando para ele, fazendo como nós o culto do Evangelho no lar, trazendo para as diversas escolinhas de evangelização, seja em qualquer segmento religioso, dentro da doutrina cristã. Enfim, se ele está assim é porque alguma coisa que fizemos de errado. Agora, se você fez de tudo, apoiou e amparou, e ele seguiu um caminho diverso, diferente, a responsabilidade já é dele. Nós temos também que entender, não devemos carregar culpas daquilo que a pessoa fez por própria escolha. Porque nós prestaremos conta no mundo espiritual. Se formos pais relapso, pode ter certeza que isso será cobrado. Fizemos de tudo. E o filho procurou um outro caminho, aí já é com ele, não é? São rosas no espinheiral de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência, e estrela que brilha na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança do esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. Sobretudo diante de toda a ofensa, levanta-nos a fronte para o justo dos justos, que experimentou no madeiro, para resistir ao mal em suprema renúncia entre a glória do amor e a bênção do perdão. Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la, podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. É isso que compete a nós, né? Buscar dentro da simplicidade, da humildade, trabalhar com aquilo que está à nossa volta, né? Lembrando sempre que nós temos uma obrigação de crescer espiritualmente. Esse é o nosso objetivo. Mas nunca desrespeitar nenhum semelhante e nem a natureza. Nós temos que saber usar a nossa inteligência, né, para lidar com aquilo que está à nossa volta. E as oportunidades são muitas, mas depende tudo de nossas escolhas, dos nossos caminhos escolhidos, né? Guardando o conhecimento superior, não se encadeia no orgulho. Nós não podemos ser orgulhosos, de maneira nenhuma. Nós temos que combater o orgulho. Nós temos que ser simples, humildes. E mais aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo e instruí-lo. Olhem só. Se nós temos inteligência, nós vamos aproveitar essa inteligência para o bem, né? Então, se nós temos pessoas que estão precisando da nossa ajuda, humildade, vamos chegar até elas e fazer o máximo possível de instruí-las, auxiliá-las com simplicidade, sem vaidade, né? Nós temos que chegar e aproveitar o nosso dom para ajudar, porque nós estamos aqui para crescer espiritualmente. O nosso crescimento espiritual vai se dar nesse trabalho de reforma íntima que nós temos que fazer, mas entendendo a importância de chegar ao próximo, auxiliá-lo, amá-lo. O que é amar o próximo? É fazer para ele aquilo que gostaríamos que fizesse conosco e auxiliá-lo da maneira possível, a ele crescer também, né? Então, dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse. Trabalhe espontaneamente pelo prazer de servir. Jesus foi bem claro, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que entender a possibilidade que nós temos de auxiliar. A todo instante, nós temos um leque de oportunidades a todo instante de servir as pessoas. E nós estamos crescendo com essa atitude, né?
e entesourando virtudes inatacáveis. Não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. Então a gente vai utilizar os nossos dons para o bem, auxiliando na medida do possível como as coisas se apresentam, mas ajudar as pessoas, nunca condená-las, nunca julgá-las, né? Simplesmente fazer a nossa parte, lembrar as possibilidades que nós temos. Então, diante de algumas situações, a gente pode pensar o que Jesus faria nesse momento em relação a mim e às pessoas. Vamos tentar agir como Jesus. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a sensação e a ascensão para Deus. É essa a oportunidade que nós temos. A inteligência que Deus nos deu para que a gente possa realmente, né, fazer a nossa parte. Sempre olhando o próximo com amor, vendo a oportunidade de ajudá-lo da maneira que for, né? E sempre com humildade. A soberba, o orgulho não tem mais fazer parte da nossa vida. Então, na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra-te que não podes encontrar a diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre. Temos nossos defeitos, as outras pessoas também, então a gente não pode exigir padrão de comportamento das outras pessoas, não podemos julgar ninguém, né? Então, o que cabe a nós é agirmos de acordo com a situação, olhar o próximo com os olhos de Jesus, pensar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar em relação às pessoas que estão à minha volta, né? Nem na tribuna dos grandes filósofos, nem no suor dos pioneiros da evolução, nem na retoria dos cientistas eméritos, nem no trabalho dos pesquisadores ilustres, nem na cátedra dos professores distintos, nem na veste dos sacerdotes abnegados, nem no bastão dos pastores experientes, nem no apelo do porta-vozes das reivindicações eletivas, nem nas ordenações dos administradores mais dignos, nem nos decretos dos legisladores mais nobres, nem no verbo flamejante dos advogados do povo, nem na palavra dos juízes corretos, nem na pena dos escritores enobrecidos, nem na força dos condutores da multidão, nem no grito contagioso dos revolucionários sublimes, nem nas arcas filantropos generosos, nem nas frases incisivas dos pregadores ardentes, nem na mensagem reconfortante dos benfeitores desencarnados. Em todos surpreenderás em maior ou menor porção defeito e virtude, fealdade ou beleza, acertos e desacertos, sombras e luzes. Então o que a gente tem que ver? Existe o bem e o mal, e a nossa escolha deverá sempre estar ligada ao bem. Então, qualquer pessoa que esteja à nossa volta, ela vai ter o bem e o mal, mas a gente tem que saber extrair sempre o bem dessas pessoas, porque cada um deles algo te ensina, beneficiando-te de algum modo. Então, todas as pessoas, por mais humildes que sejam, elas sempre têm o seu lado bom. A gente tem que lembrar que nós viemos de outras vidas. Então, nesta vida, nós podemos até ser uma pessoa humilde, ignorante, mas o que a gente já foi em outras vidas? E o que a gente, então, pode contribuir daquilo que a gente trouxe de bagagem, né? Então, é isso que a gente tem que entender, né? Então, cada um deles, algo te ensina, beneficiando-te de algum modo. Contudo, igualmente, caminham, vencendo com dificuldades a si mesmos,
Todos nós temos dificuldade. Todos nós estamos aqui para essa caminhada, para um progresso espiritual. Então a gente tem que aproveitar de cada um o seu melhor, né? Cada um é credor de nossa gratidão e de nosso respeito pelo amor e pela criatura que espalha. Mas no campo da humanidade só existe um orientador completo e irresponsável. Então, tendo nascido na palha para doar-nos a glória da vida simples, expirou numa cruz pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. Então, nosso exemplo maior é Jesus. Dele vamos tirar os ensinamentos. Todas as pessoas têm o seu lado bom, o seu lado ruim. E as pessoas que estão no propósito do bem sempre vão dar o seu melhor. Nós elencamos aqui várias pessoas que podem nos ajudar, mas elas também têm as suas limitações, né? Então, que nós, que temos, assim, um entendimento, possamos fazer, nos dar o nosso melhor e extrair das pessoas, seja quais forem, o seu melhor. Lembrando sempre de Jesus. Jesus sempre extraiu o melhor das pessoas, nunca julgou, né? Então, sendo anjo, fez-se homem para ajudar. E sem cofres dourados, vivem para os outros, descerrando dos tesouros do coração. O tesouro de Jesus era seu coração, né? Seu amor por nós. E é por isso que Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a pergunta 625 no Livro dos Espíritos, indagando qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo nos homens. E os mensageiros divinos responderam, na síntese inovidável, Jesus. Como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente segundo na terra, como sendo o nosso mestre e Senhor. Então, o que cabe a nós? E temos esse entendimento, seguir os ensinamentos de Jesus. Buscar todo o seu ensinamento, estudar esses ensinamentos, interiorizar esses ensinamentos, mas principalmente ter a responsabilidade de colocar em prática no nosso dia a dia esse amor que Jesus mostrou para nós. O não julgamento, o auxílio na medida do possível e da maneira que a gente puder. Então a gente entende que nós temos um caminho a trilhar. Temos que fazer a nossa reforma íntima. Temos que aproveitar a nossa reencarnação para crescer espiritualmente. Mas não podemos prescindir da caridade. Fora da caridade, não há salvação. O que é a caridade? É o amor em ação. Você colocar o seu amor em prol do próximo. Olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Fazer o possível e na medida do possível. Porque a gente tem que entender que chega um momento que realmente você não possa fazer nada. Mas você pode fazer uma coisa muito preciosa, que é a oração. Então a gente pensa nesse momento que nós estamos vivendo aqui, olhar para os nossos irmãos lá do Sul. Na medida do possível, se a gente puder contribuir, doando água, alimento, né? Grupos que você sabe confiáveis, que vão chegar até aquele necessitado, faça a sua parte se você puder. E se você não puder, ore. Você podendo ajudar, ajude e ore. E você não podendo, ore. Manda sua vibração de amor para acalentar aqueles corações tão sofridos, estão passando muitas situações que a gente não vale a pena ficar aqui chamando atenção àquilo que eles estão passando. Mas nós precisamos ter esse coração, esse amor em ação, que é a oração. A oração chega, a oração faz a sua parte. E a gente sabe, como a gente já vem falando aí, quando você está num momento difícil, faça uma oração.
porque a intuição vem, Deus manda seus emissários de luz e nos orienta. Então, o que a gente tem que entender? A nossa proposta de crescimento espiritual é colocar realmente o amor em ação. E isso, nós temos exemplo de Jesus. Busquemos, então, esse caminho traçado por Ele. Arregacemos as mangas e façamos a caridade de nos transformar em pessoas melhores, mas também em olhar pelo próximo com os olhos de Jesus. Então, como eu disse, todos façam sempre orações por si próprio, pelas pessoas que estão à sua volta, mas nesse momento não esqueçam desses irmãos tão necessitados da ajuda espiritual. Vamos orar com muita fé e muito amor no coração por esses irmãos do Sul. Jesus vai abençoar todos nós. Sim, precisamos orar muito por esses companheiros do Rio Grande do Sul e também por aqueles agentes que trabalham, né? Auxiliar aquelas famílias que estavam perdidas, enfim, todos esses trabalhadores, nós pedimos a Deus que os abençoe. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Resgate de um herói. A história do Brasil registra feitos de muitos heróis. Heróis de guerras, heróis que morreram em defesa da liberdade do nosso país. Contudo, ainda hoje, existem outros tantos heróis desconhecidos que nos merecem todas as honrarias. É possível que poucos ou nenhum de nós tenha ouvido falar a respeito de Luiz Martins de Souza Dantas. Seu nome em verdade não figura em nenhum livro-texto de história do Brasil. Descendente de uma das mais ilustres famílias do Império, após seguir uma apreciável carreira política por vários anos, dentro e fora do Brasil, foi nomeado embaixador na França. Apreciador das artes, da música, é descrito como uma alma nobre e generosa. Anfitrião impecável dos brasileiros em Paris, era também um grande filantropo, disposto a ajudar todos os que passaram por sua vida. Diplomata experiente, dotado de grande inteligência e perspicácia, Dantas circulava entre os mais altos e restritos círculos diplomáticos. Cedo compreendeu a catástrofe prestes a se abater sobre a humanidade com a ascensão do nazismo. Dizia ser aquela uma época de trevas e de barbáries. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, o Itamaraty já havia baixado uma série de leis e circulares, dificultando a entrada no Brasil de pessoas de raça semítica. Souza Dantas, apesar dessas proibições, decidiu agir de acordo com sua consciência, conseguindo passaportes e assinando pessoalmente os vistos. Entre as cerca de 800 pessoas, 425 delas de origem judaica que entraram no Brasil graças a Dantas, algumas viriam a ter destaque na vida brasileira, como o ator e diretor teatral Ziembinski. Em novembro de 1940, o embaixador Dantas foi advertido pelo Itamaraty pelas suas concessões. Ele continuou a expedir vistos com datas retroativas, de forma a serem anteriores à instrução. Em 1942, Dantas enfrentou a Gestapo. Ele e os demais membros da representação brasileira na França foram confinados em condições precárias por 14 meses. Por sua ousadia, mesmo concluída a guerra, foi relegado ao ostracismo diplomático pelo governo brasileiro. Somente depois de dezembro de 1945, ele seria nomeado para chefiar a delegação brasileira na ONU. Morreu pobre e abandonado em um humilde quarto de hotel em Paris em 1954. No ano de 2003, seu nome foi inscrito no Museu do Holocausto em Jerusalém como justo entre as nações, por seu empenho pessoal na emissão de centenas de vistos durante os anos mais duros da repressão nazista na Europa. O homem que pôs em risco sua carreira e sua vida, que desafiou nazistas na Europa e políticos no Brasil, recebeu a medalha póstuma por seus méritos. Ele merece brilhar na galeria universal
dos heróis do século XX. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, quanto mais ignoramos o processo das leis divinas, cultivando mágoa, culpa, crítica, baixa autoestima, ilusão, dependência e tantas outras dores da alma, mais estaremos semeando farpas magnéticas no corpo emotivo e intoxicando por conta própria a nossa atividade mental. Porque a culpa não encontraria abrigo em nossa alma se tivéssemos uma ampla fé no amor de Deus por nós e se acreditássemos que Ele habita em nosso âmago e sabe que somos tão bons e adequados quanto permite o nosso grau de conhecimento. Portanto, meus queridos irmãos, Deus habita em nós. Então, não se culpe tanto. Não sofra por antecipação, deixem que as coisas aconteçam no momento que elas têm realmente que acontecer. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui agradecendo a Deus por esse momento, né, tão importante para todos nós, e pedimos a Jesus que traga para cada um de nós a paz para o Brasil, para o mundo, que nós estamos precisando de muita paz. E que nós possamos estar sempre atentos, né, à importância da oração. Então, uma boa noite, até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, aos nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.